Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Fisconet. Eu sou a Kira Macena e faço parte aqui da Fisconet. E hoje eu tenho mais uma presença ilustre aqui, que é a da Ana Paula, nossa sócia, instrutora, mãe. É o tipo de mulher que a gente olha assim, quero ser assim quando eu crescer. Então dá até um nervosinho aqui entrevistar essa pessoa, mas vocês vão conhecer ela hoje, ter essa oportunidade para dizer para vocês aproveitarem também esse momento, que ela vai trazer muitas histórias, não só de vida, mas profissionais. E a gente vai tentar, com base na história dela, trazer algo que vocês possam agregar aí na vida de vocês. Então, estou com bastante expectativa para essa conversa de hoje. Muito bem-vinda, Paula. Obrigada. Obrigada por esse tempo, né? Sei que é corrido de estar aqui, poder... Eu sempre gosto de falar isso, que o tempo ninguém compra e não volta. Verdade, né? verdade. Então... E é precioso. É precioso, com certeza. E essa troca não só para mim, mas para quem estiver nos assistindo é muito bom. Então eu gostaria que você se apresentasse, quem que é a Paula antes da Fisconet, né, por trás da Fisconet, como que tu chegou na tua carreira, por que direito. Quero poder te conhecer mais e também fazer com que o pessoal realmente te conheça de fato, entenda por que Fisconet, como surgiu. Então, por favor, agora a palavra é contigo. Certo. Então, obrigada também por esse espaço, né? Porque a gente, eu sempre digo até quando ministro cursos que a gente liga tudo no automático e as coisas vão, né? Então, acho que a gente parar, ouvir um pouco da história das pessoas até para ver se identifica. Muitas vezes a gente está sempre constantemente aprendendo, não só tecnicamente, né? Mas experiências de vida podem fazer com que a gente tenha um belo aprendizado e eu acho que é muito importante, né? A gente está sempre se conectando com pessoas. Bom, meu nome é Ana Paula, né? E eu sempre quis, assim, trabalhar. Na verdade, eu fiz a escolha profissional que eu fiz, ela teve motivos emocionais e motivos, de fato, racionais, né? Então, o motivo emocional é que eu sempre fui muito ligada ao meu pai, sempre fui muito ligada a ele, e eu, por mim, eu faria tudo junto com ele. Então, ele veio a se formar quando eu era criança, era pequena, então eu acompanhei também um pouco dessa parte de estudos dele, na época que ele fez faculdade, eu fui à formatura dele, eu tinha 3 anos quando ele se formou, mas eu me lembro, assim, algumas coisas, talvez até memórias que as pessoas te contam, né, porque às vezes a gente acha que lembra, mas é com base, em coisas que a gente escuta, com base em fotos, né, e a gente pensa que lembra. Então, acho que lembro do meu pai estudar e lembro da formatura, essas coisas todas, e eu sempre quis muito estar sempre ao lado dele. E ele fez direito, trabalhou na parte de departamento pessoal de empresas grandes, trabalhou na Coca-Cola, trabalhou no Vebra, que são empresas enormes, enfim. Mas ele sempre teve um sonho de ter o próprio negócio dele. E ele foi consultor da IOB durante muitos anos e eu desde pequeno dizia, eu quero trabalhar contigo, eu quero trabalhar contigo. Então o direito sempre foi a minha primeira opção, por eu querer estar ao lado dele. E ele dizia que era uma excelente escolha, porque o direito ele te abre um leque de possibilidades. O direito ele te traz tanto a possibilidade de fazer concursos, o que vai te dar uma certa estabilidade, né? E, enfim, tu pode escolher milhares de áreas, né? Muitas, diversas áreas dentro do direito. E também a parte de consultoria, que foi a parte que a gente acabou escolhendo, que ele escolheu para a vida dele, trabalhou na IOB, depois eu pedia para ele me levar, me leva, eu quero, não posso fazer um estágio, eu quero ir junto, eu quero ficar contigo. E ele dizia, não, vamos fazer uma coisa de cada vez. Então te forma, faz estágios, aprende aí na rua como é que as coisas funcionam, né? Porque eu acho que é importante a gente apanhar, né, na rua, para depois voltar com uma bagagem melhor e tudo mais. Então eu fui seguir esse caminho, né? Então e ele me dizia assim, eu tinha dúvida de fato, né? Mesmo tendo escolhido a mesma área que ele, eu dizia assim, mas eu não sei se eu não quero fazer concurso, sabe? Eu tinha um pouco de dúvida, assim, se eu fazia concurso ou se de fato trabalhava com ele. Minha escolha não podia ser só emocional, né? Eu tinha que ter também uma coisa mais pensada.
E aí ele me fez o seguinte questionamento: tu quer ser rica ou tu quer ter estabilidade? Se tu quer ter estabilidade, tu vai fazer concurso, tu vai ter uma bela vida, vai viver financeiramente muito bem, vai estar confortável, vai estar confortável, vai ter uma garantia pro teu futuro, mas a possibilidade de enriquecer ela é menor. Agora, se tu quer a chance de enriquecer, quem sabe abre o teu próprio negócio, né? Ou vamos empreender. Não que eu tenha ficado rica, né? Mas a possibilidade de é maior. Sim. Então, eu pensei e disse assim, não, eu quero a chance de ficar rica. Eu quero, né? Sim. Eu acho que todo mundo, quando vai escolher uma profissão, não é demérito tu dizer... acaba sendo uma consequência, lógico. Né? Mas tu vai tentar caminhar naquela, claro. naquela trilha que te leva ao lógico, sucesso. É importantíssimo tu escolher alguma coisa que tu goste, alguma coisa que tu te afine, algo que tu tem... não é vocação, porque vocação a gente faz. Vocação a gente faz. A gente vai atrás, a gente batalha, eu quero isso, então eu vou fazer acontecer. Né? E foi o que eu fiz. Tomei muito laço, como diz no Sul, né? Tomei muito laço no início, porque a área fiscal é uma área muito difícil, é uma área que diferencia touros de terneiros, também uma expressão bem sulista, né? Diferencia muito touros de terneiros, porque é uma área em que poucas pessoas têm tanto a persistência quanto a capacidade, vamos nos colocar assim, porque é verdade, né? De seguir nessa área. É uma área muito difícil. Quem trabalha com impostos sabe o quanto é complexo o nosso sistema tributário, o quanto é dinâmico e muitos conceitos, muitos cálculos, que eu achei que eu fugiria de cálculo fazendo direito. Na área fiscal a gente tem cálculos, mas é uma área muito desafiadora. E no início para mim foi quase que traumatizante, porque o meu pai, que era o Dr. Prats, junto com o Dr. Herbert, né, que foi quem eles dois iniciaram a Fisconet, eu entrava para dentro da empresa e os dois faziam assessorias na rua e eu ficava atendendo o telefone, estudando, se virando nos 30, nos 30, muitas lágrimas eu derramei, mas tá aí, ó, a gente sobrevive e foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida. E por que fiscal? Como é que tu chegou nessa área assim, fiscal? Porque tem um leque, né, dentro do direito. Como é que foi assim, que tu chegou de fato no fiscal? Ou era por influência do teu pai também? Como é que foi isso? Na verdade, assim, ó, eu queria tentar o que ele faz. Isso era um fato, assim. Eu queria tentar fazer o que ele faz, a escolha emocional. Quando eu entrei nesse mundo, que eu comecei a fazer treinamentos, que eu comecei a estudar, e quando fez sentido pra mim, eu me apaixonei. Assim, sabe assim, aquela sensação quando, nossa, agora eu entendi. Que legal. Era isso! E aquilo assim brotou de uma maneira que eu disse, é isso, eu adorei. E aí isso nunca mais parei, né? Eu continuo, mesmo eu não atuando de forma direta na consultoria, né? Eu estou por trás dos bastidores, eu ajudo no treinamento de equipe nova, nós trocamos muita ideia ali hoje em dia com a história do trabalho híbrido, que hoje é uma realidade na Fisconet. Então a gente trabalha muito em cima de WhatsApp, né? Também. Então, ali a gente discute muitos assuntos, então eu fico por trás de toda a consultoria, mas eu não atendo o cliente diretamente. E eu sigo estudando muito, até porque eu continuo ministrando cursos e tudo mais, então a gente tem que estar sempre atualizado. E a interação é diária, né? Sim. Então a gente tem que estar sempre estudando. E eu adoro estudar. Isso também foi um motivo favorece que me levou. Pouco, né? Eu sempre gostei de estudar. Eu gosto de ler, então, lógico, quem está me assistindo vai dizer assim, então não é pra mim, porque eu não gosto de estudar. Não é um pré-requisito, né, para escolher a área fiscal, tem que gostar de estudar. Claro, se atualizar é fato, não tem como, né? E o se atualizar, o estudar está implícito, mas... Isso em tudo, na verdade, em qualquer área que a gente vai fazer, né, querendo ou não. Facilita quando tu tem gosto pela coisa, né? E aí tu vai estudando de uma forma quando tu vê, nossa, realmente eu consumi tudo isso, né?
Mas nem sente, né? quando a gente entende, quando faz sentido, flui. Então, por isso que é tão importante também a gente dedicar o nosso tempo para treinamentos, buscar um treinamento que ele venha até mim, né? Um treinamento que não te ensine assim, isso é assim, vocês têm que saber que mudou. Não, mas algo que te ensine a pensar o imposto, a raciocinar. Eu preciso saber, por exemplo, que se eu vender uma mercadoria sujeita à substituição tributária e é produtivo imobilizado, o imposto retido é a diferença de alíquota? Eu preciso decorar isso. Não, se eu fizer um bom curso, se eu fizer um bom treinamento, eu vou raciocinar isso e eu vou chegar na resposta. Então eu acho que é muito importante quem está na área fiscal investir nisso também, porque isso vai fazer muita diferença. E como é que foi no início, assim, que você ficou na consultoria, daí a gente conversou um outro momento, né, sobre os bastidores, né, que era assim, se virava nos 30 meses, como você falou agora, mas tá, e agora o que eu faço? Te vira, vai, atende. Como é que foi essa bagagem, né? Imagina que ela tenha feito diferença para chegar onde tu chegou hoje, né? Sim. Mas como é que foi, assim, queria que tu contasse os desafios, aquela hora de, meu Deus, vou desistir, tô chorando aos prantos, mas depois no final valeu a pena, né? Muito. Então, para quem, porque eu acredito que se aprende mais na prática até do que na teoria, né? Com certeza. Então, poder dividir isso, como que foi, para quem de repente está passando por essa situação, tá louco para desistir, mas não, calma que vai valer a pena, né? Isso aí. Na verdade, assim, eles então iniciaram a Fisconet, né? Foi uma época em que a IOB, que é a maior consultoria do Brasil. A gente falou, inclusive, no último podcast com o Herbert, né? Um pouquinho sobre, né? Acabou sendo vendida, enfim, então muita gente da IOB acabou saindo da IOB e abrindo suas próprias empresas. Teve muitos consultores que fizeram isso, né? E o Herbert, então, teve a ideia da Fisconet e encontrou meu pai, que na época era o coordenador aqui do Rio Grande do Sul. Então, super agregou, assim, ao projeto que ele tinha. Os dois deram início, até havia um outro sócio na época também, que não faz mais parte da equipe, mas que também foi um casamento muito perfeito, muito bom durante todos os anos, quase 25 anos aí. E eu comecei a trabalhar junto, mas assim, para ajudar na área fiscal, né? Porque era o local onde eles precisavam, era a área que eles precisavam mesmo de alguém que abraçasse a causa. Que coincidentemente era o que tu Que era o que eu queria, que eu já tinha iniciado a fazer cursos, eu já tinha tentado fazer estágio mais voltado para essa área. Primeiro eu comecei fazendo estágio na área trabalhista, e aí depois eu me saí da área trabalhista justamente porque eu queria buscar algo na área fiscal, né, para ver a minha identidade, para buscar a minha identidade. E aí quando eu comecei na Fisconet, o Dr. Prats, que era meu pai, e o Herbert, eles saíam para fazer assessoria e eu ficava rezando pro telefone não tocar. Eu disse, meu Deus, não. Quase assim fazendo um chamado forte. Sim. E aí tocava o telefone e disse, Jesus, e agora? Respirava fundo e... Vamos embora. Porque eu tinha meia dúzia de dias dentro da empresa, o que eu tinha feito era lido o regulamento, e teve uma história que foi muito engraçada. Que eu comecei a ler, e meu pai estava ali, eu lendo, e daqui a pouco eu cheguei na parte da parte do produtor rural. E ele, não, produtor rural nem passa, porque isso quase não perguntam. Eles vão te perguntar outras coisas, vão perguntar sobre ativo mobilizado, vão perguntar benefícios, as alíquotas, esse tipo de coisa. Ali, e na época a substituição tributária também não era um assunto muito recorrente, porque poucas mercadorias estavam sujeitas a esse regime de tributação. Então, passa batido, vai, produtor rural, não te preocupa. Beleza, segui lendo as outras coisas. Chegou um momento lá, um dia, ele disse, tô indo, saiu para prestar assessoria, ele e o Herbert, e eu fiquei ali, né, no meu trabalhado lá, para não tocar o telefone, e tocava o telefone de gás, Jesus, e eu levanto, bom dia, Fisconet, bom dia, eu tenho uma dúvida sobre o produtor rural. Que coisa. Sim, não pode ser verdade. É umas coisas que acontecem, né? Gente! É inacreditável. Eu não tenho como não acreditar em energia. Sabe aquela coisa de tu chamar
pra ti, é surreal. Aí eu digo, ai não, eu vou matar meu pai. É hoje. Eu tava lendo o negócio, ele Sim. pular. Não, e por que acontece justamente isso? Que fica todos os dias ali com alguém, a pessoa sai por uma vez e é nesse exato momento que acontece isso, né? É sempre assim. É sempre assim. E aí, por diversas vezes acontecia também de ligar, e aí já se usava bastante o celular na época, né? Então eu tava com o telefone aqui, falando com o cliente, e eu ligava pro meu pai ao mesmo tempo no celular. Então, assim, os clientes que iniciaram conosco há 20 e tantos anos... Já fiz isso. Já fiz isso. E eu aqui com meu pai dizer o quê? O senhor quer vender um bem do ativo imobilizado para São Paulo. E aí meu pai respondia aqui, o cliente continuava perguntando Sim. aqui, então assim... Era a escuta de um lado e o cliente do outro. E o cérebro assim, né, dando voltas. Sim. E aí, claro, né, eu respondia pro cliente, aí o cliente, eu dizia, pronto, agora deu. Aí ele vinha com mais uma pergunta, tipo, não. Aí sempre repetindo as perguntas, né? Encerrou o seu atendimento? Não, tô brincando. Eu respondia e seguia repetindo a pergunta para que o meu pai escutasse e ele me ajudava na resposta. Bom, aí é fato que eu desligava o telefone e a companheira chorava, né? Eu dizia, não vou aguentar. Desespero, assim. Mas Sim. o tempo foi passando e de fato eu vi que o meu treinamento ele foi muito mais rápido porque eu já fui pra fogueira, né? Foi direto na prática, né? Fui. Olha, aí fiz alguns treinamentos dele, foram muito importantes, foram fundamentais. Eu assisti alguns cursos que ele ministrava, que mesmo que algumas coisas não fizessem muito sentido pra mim, porque era tudo muito novo, a familiaridade com as terminologias, muita coisa a gente aproveita, né? E é comprovado que tu escutar, tu aprende, sei lá, 20% do que tu tá escutando, né? Ou se tu escreve, sobe esse percentual, absorve muito mais esse conhecimento. Cada um tem, né, uma forma de absorver. E depois tu ensinar o que tu aprendeu, bom, aí o aproveitamento é muito maior, né? E foi isso que eu comecei a fazer. Então eu assistia, depois eu chegava, mesmo que eu não entendesse o que ele estava falando, eu anotava, depois eu pesquisava, escrevia. Eu sempre fui de escrever muito. Na própria consultoria, quando os clientes faziam questionamentos, eu ia anotando as perguntas, né? Para depois poder pesquisar, voltar, enfim. E por fim comecei a dar aula, e aí só vai. É que acho que essa parte de repetição, até pra quem tá estudando, ou que nem a gente falou assim, não é pra mim, que é muita informação, mas é que conforme a gente vai trazendo isso pro dia a dia, vai se acostumando, né, na parte auditiva. Assim é quando você vai aprender um novo idioma, né? Isso. Você não faz ideia como é que pronuncia ou não entende, mas quanto mais tu ouve aquilo, vai fixando, né, de alguma forma ou outra. Com certeza. Então acho que é tudo um processo, uma repetição, verificar quais são as formas que é melhor de aprendizado, ou unir todas elas, né, para daí conseguir chegar no objetivo. Perfeito. E em questão do direito, assim, Paula, como é que foi? Teve algum momento que tu estava na faculdade, na graduação, e vontade de desistir também? Ou tu foi sempre focada? Como é que foi esse processo até chegar à formação? No caso, quando você entrou também para a Fisconet, já estava formada? Fiquei nessa dúvida? Já estava formada. E teve algum momento assim de você desistir na graduação ou não? Só ali mesmo? Antes só, sabe? Porque antes aconteceu assim, eu acho que a gente decide a nossa vida profissional muito cedo, né? Eu acho que, principalmente no Brasil, assim, agora ainda tem o 9º ano, né, que criaram e a gente sai da escola com 18 anos, mas na minha época a gente saía da escola com 17 anos. Eu, particularmente, acho que a gente ainda é muito imaturo para escolher algo que teoricamente é para a vida toda, né? Então, tu com 17 anos tem que escolher o que tu vai fazer quando tu tiver 50, chega a ser até injusto, né? A cabeça que a gente tem na adolescência é muito diferente. Então, e devido às cobranças também, né? Sim. Então, o que aconteceu? Assim, eu sempre tive muito claro isso, que eu ia trabalhar com meu pai, independente do que ele fizesse, que eu queria estar do lado dele e que eu admirava muito ele, né, também profissionalmente. Ele sempre foi uma pessoa muito focada, muito virginiana. Então, eu sempre admirei muito isso, assim. Mas, quando eu estava na iminência de fazer vestibular,
eu me questionei. Eu disse, poxa, eu não vou me permitir escolher talvez algo que eu goste. Eu vou direto pela escolha que ele fez pra ele, lógico, não foi a escolha que ele fez pra mim, mas... Partiu de ti, né? Sim, sempre partiu de mim. E aí isso me fez repensar. E aí eu comecei a pensar assim, como é que a gente vai fazer essa escolha então? Qual é a matéria que eu mais gosto no colégio? É essa base que a gente tem. Biologia. Tá, mas eu não seria médica. Eu sou apaixonada por animais. Legal a diferença, né? Olha isso. Eu sou apaixonada por animais, mas eu também não faria veterinária, porque eu não vou ter condições emocionais de lidar, né? Dentista. Seria dentista. De fato, eu acho que eu me daria bem como dentista. Cheguei pro meu pai e disse, olha só, tava conversando comigo mesmo e pensei o seguinte, eu tenho certeza absoluta se eu quero fazer direito. Eu estava pensando assim, como o conteúdo daqui da escola que eu mais gosto é a biologia, quem sabe eu faço odontologia. Nossa, ele achou o máximo. Que legal. Ele achou o máximo. Ele disse assim, olha, eu sempre sonhei em ter um filho nas áreas médicas. Sempre sonhei. Nossa senhora, tu tem todo o meu apoio, eu te dou um consultório, porque não sei o que, sabe? E aquilo me brilhou os olhos. Eu disse, nossa, é isso, não vou fazer odonto. Vou fazer. Cheguei pra minha melhor amiga, né? Que é minha melhor amiga até hoje, desde que a gente tem 4 anos de idade. E nós duas também tínhamos combinado de fazer direito, até porque a mãe dela também era da área do direito, concursada e tudo. E aí eu cheguei e disse, amiga, eu acho que eu quero fazer odonto. E ela, meu Deus, será que eu quero também? Aquela coisa da conexão, né? Sim. Será que eu quero também? A gente já se questiona, né? E aí ela foi pra casa, assim, achando que queria odonto também. Sim. E aí depois ela parou, baixou a poeira. Ela, não. É direito mesmo. A Paula enlouqueceu. Mas eu, de fato, segui com essa ideia. Cheguei a fazer vestibular para odontologia, cheguei a iniciar o primeiro semestre de odonto, mas sabe aquilo assim, não era. Por que eu mudei nos 45 segundos do tempo, né? Por que eu fiz isso? Meu Deus, aí me questionei novamente. Disse, não é isso. Eu não vou perder tempo da minha vida tentando uma coisa que não é o que eu quero, de fato. E no fundo tu sabe o que é, né? Exato. Foi só aquela dúvida mesmo do por que eu não vou me permitir fazer. É uma coisa do adolescente, né? Que tu não quer ser mandado por ninguém, apesar de que houve influência dele, óbvio. Então eu quis me permitir. E aí, no fim, eu vi que não era mesmo e voltei pro direito. Em nenhum momento eu pensei em largar. Em nenhum momento. Desde que eu entrei, obviamente, tiveram cadeiras que não agradam, assim como qualquer curso. Cadeiras que a gente tem um pouco mais de dificuldade, tranquilo. São poucas cadeiras na área tributária, muito poucas. A gente fez 2 semestres só da área tributária. Não foi o que eu mais gostei de fato. Eu disse, nossa, só que meu pai me disse assim, não, mas não é com isso que tu vai trabalhar. Se de fato tu for trabalhar comigo, não é bem isso. Só fazer a parte do processo. Essa parte processual esquece, a gente não pega a parte processual, nós estamos sendo preventivos. Nós não queremos que o cliente chegue na parte processual. Então nós orientamos o como fazer. Por isso que a gente chega muito no escritório contábil, né? Temos clientes da área do direito também, alguns escritórios, mas o forte mesmo dos nossos clientes é a área contábil, porque é ele que executa, né? Então nós ensinamos o como fazer de forma correta e preventiva, porque às vezes os clientes até dizem para nós, mas eu já faço assim, eu faço de forma diferente há muito tempo. Então, ok, pode fazer de forma diferente há muito tempo e não ter acontecido nada, nenhuma autuação e tudo mais. Mas nós preventivamente temos que dizer o que deve ser feito para não chegar numa autuação ou na fase processual. É bem preventivo. Sim, perfeito. Queria que tu falasse agora também, Paula, sobre a parte de empreendedorismo, como é que foi isso para ti, de incentivar também, né, as mulheres que querem, não só mulheres como os homens também, né, mas a gente vê que tem essa influência, né, tu já influenciou muitas mulheres, não sei como é que era essa parte, até onde tu foi, como que tu agregou.
também se tiver alguma experiência de que tu ouviu, assim, de outras pessoas, que tu pôde ajudar, tu teve isso, assim, que tu sentiu, pô, que legal, esse sentimento de incentivar alguém. Sim. E até com a tua amiga que tu falou, né, que, poxa, uma amiga de 4 anos ser melhor amiga até hoje é realmente amigas que a gente conta nos dedos, né? E como é que foi também essa experiência, essa troca? Se poder dividir um pouquinho com a gente sobre isso também. Sim. Assim, a gente sabe, né, que a mulher indo para o mercado de trabalho agregou um trabalho a mais, né, de fato, porque a gente pensou, assim, talvez as mulheres tenham pensado assim, eu indo para o mercado de trabalho, eu me liberto das questões casa, filhos e tudo mais, né. A gente vê, pelo menos assim, eu tenho bastante pessoas que eu me relaciono, né, porque eu gosto muito de esporte também, e o esporte é uma coisa que te agrega pessoas e te abre para conhecer pessoas de diversas áreas. O que eu vejo, né, que ainda a responsabilidade maior de casa, filhos, ainda é da mulher, por culpa nossa, que fique bem claro, porque nós trazemos essa responsabilidade, né, para cima da gente, né? Porque existe ainda, de certa forma, uma cobrança muito grande, né, social da mulher, porque se a casa tá bagunçada, diz, que mulher relaxada. Não é assim? Acontece. Tu não vai dizer, que marido relaxado. Parece que a dona da casa somos nós. Mas a casa é dos dois. Exato. Os dois vivem ali, né? Exato. Se a criança é mal educada, mãe não educa. Cadê a mãe dessa criança? A gente ouve muita frase, Cadê a mãe dessa criança, né? E às vezes sou eu a mãe dessa criança. Então, assim, mas a responsabilidade da educação dessa criança não é só da mãe, é do pai também, né? Então, uma coisa assim que eu já ouvi em casa e já corrigi, assim, mas o que tu tá reclamando? Eu te ajudo. Só um pouquinho, como assim? Me ajuda? Me ajuda se a casa é minha, se o filho é meu. Aí ok, o meu marido está me ajudando. Mas no momento em que a casa é nossa e o filho é nosso, não existe tu estás me ajudando. Tu estás fazendo a tua parte, tu está fazendo a tua cota de participação. Não, né? Claro. Então, eu acho assim, que a gente faz essas escolhas de, eu vou ter uma empresa, eu vou empreender, eu vou, né? E ao mesmo tempo as cobranças também, de fato, aumentam muito, porque nós queremos ser... É como eu falo assim, eu já falo para as minhas amigas, que a mulher, hoje em dia principalmente, ela vive muito com culpa. A gente passa culpada. Por quê? Já nasce culpada, né? Gente, se tu escolhe trabalhar fora, beleza, tu vai ser uma mulher empoderada, como estamos usando muito esse termo, que é questionável no meu ponto de vista, empoderada. Enfim, mas assim, eu vou empreender, eu vou ter meu próprio negócio, eu vou ser dona do meu nariz, o que tem seus prós e seus contras, tá? Que isso aí é um assunto para outros capítulos. Mas, eu vou me empoderar. Ok, mas aí tu vai se sentir culpada, por quê? Porque tu coloca uma criança, turno integral numa escola, eu passei por isso. Minha filha entrava na escola às 7h30 da manhã e saía às 6h30 da tarde. Então, a gente tem essa abdicação, né, da educação do filho, que é uma das coisas mais nobres que tu pode fazer, é educar teu próprio filho. Não que eu não fosse uma mãe super presente, mas aí o que a gente faz? A gente diminui o esporte, que é outra coisa que eu amo. Eu ia pra academia, porque a gente se cobra também de estar em forma, de ter disposição, de ter saúde, mas aí tu tem que abrir mão de alguma coisa, porque no momento em que tu deixa tua filha às 7h30 da manhã e busca às 6h30 da tarde, poxa, eu vou ficar culpada se eu, além de tudo isso, eu for pra academia. Eu tenho que estar com ela. Aí o que eu fazia? Eu levava ela pra academia junto comigo. Naquela época eu não tinha espaço kids. Minha filha tem 12 anos, mas espaço kids é uma coisa nova, agora, né? Relativamente nova, né? Então eu levava ela junto comigo. E outra, podia levar a criança. Depois chegou uma época, eles proibiram, com toda razão, né? Mas eu levava ela junto. Ela ia no bebê conforto. Então eu ficava na esteira, ela ficava do meu lado. E cada aparelho que eu ia, ela virou atração turística. Sim, ela virou uma atração dentro da academia. Porque ela era um amor, ela era uma gracinha, ela ficava bem quietinha, no frio, cheia de cobertinha, assim. E nós fazendo o nosso treino.
Então, Sim. final de semana a gente não Só um fazia. parênteses, né? Quem quer dar um jeito, senão acha uma desculpa, né? Então levamos a criança para a academia, só para constatar. Essa é a lição, essa é a lição, não tem desculpa. E aí, final de semana, vamos fazer uma viagem juntos, não sei o quê, porque tem aquela coisa do casal, tem que retomar a sua vida. É muito lindo na teoria. É o romantismo que a gente fala, né? Isso. Não virar, não esquecer que se é esposa, né? Não virar só a mãe, ser a esposa. Então vamos resgatar isso e tudo mais. Mas e a culpa de deixar a criança? Uma vez que ela fica na escola o tempo integral, janeiro, fevereiro, por quê? Porque quem tem empresa não tira férias. Isso também é uma outra coisa assim que é uma realidade, é muito difícil. A gente tira lá uma semana para fazer 15 dias para fazer uma viagem de família e era isso, né? Então assim, a gente tá sempre, e mesmo longe a gente tá sempre com a cabeça a mil, né? Sempre pensando no negócio da gente. Então, eu vejo muito isso, assim, as mulheres, a realidade feminina é viver muito com culpa. Tu tem que estar em forma, tu tem que trabalhar fora, tu tem que manter a tua casa, tu tem que manter o teu relacionamento, tu tem que ser uma boa mãe, a gente tá sempre se cobrando, mas eu gosto de ler um livro, e onde é que eu fico nessa história? Então, a pandemia fez com que eu me voltasse um pouco mais pra mim, um pouco mais dos meus gostos. Então, se a gente pode tirar uma boa lição, eu acho que muita gente repensou muita coisa, né? Com aquela questão de estar em casa. Eu acho que a gente refletiu muito sobre muitas questões. Então, a minha filha saiu do turno integral, ela passou a ficar mais tempo comigo. Teve mais a proximidade. Muito mais. Eu voltei com tudo para um esporte que eu adoro, além da academia, né? Eu tenho um pouco mais dessa flexibilidade. Qual esporte que isso? É beach tennis. Beach tennis, legal. assim, eu amo. Então, a gente acaba assim, acabou que nós nos conectamos mais, né? Se isso é possível, porque a gente já era super conectada, mas mesmo assim a gente passa mais tempo juntas. E adotar o híbrido foi uma outra coisa que me possibilitou isso, né? Então eu consigo participar mais da vida dela, assim, eu levo para inglês, é um horário que é bom também, bem no início da tarde, acompanhar pouco tempo, mais. né? Não é o turno integral, de fato, né? Exatamente. Então eu acho assim que ser mulher hoje em dia é um desafio. É um desafio e as escolhas que a gente faz muitas vezes dificultam um pouco isso. Eu acho que a gente tem que começar a pensar que se aceitar mais. Aceitar que a gente tem as nossas limitações, aceitar que somos seres humanos e que a gente pensa estar fazendo melhor muitas vezes, mas a gente não vai acertar sempre. E às vezes sim, algumas escolhas a gente tem que abrir mão de outras e tá tudo certo. Entendeu? Tá tudo certo. Diminuir um pouquinho a cobrança. Exato. Se aceitar mais, se amar mais e viver aceitar que ninguém é perfeito. E quais são os desafios assim que tu sente por ser mulher no meio assim de consultoria, direito, trabalhar com muitos homens, né? Porque acho que no início tu era uma das únicas mulheres, né? Sim. E não sei se tu sente isso ainda mudou daquele tempo pra cá. Ainda sente esse desconforto ou uma coisa assim, não, peraí, eu acho que ele tá me respondendo isso porque eu sou mulher, acontecia essas coisas, ainda acontece, como é que é essa questão assim? Tu sabe que uma coisa assim que eu de fato eu nunca tive foi essa dificuldade primeiro de lidar com esse universo masculino. E eu acho que eu nunca fui uma mulher muito cheia de mimimi, como se diz, né? Hoje em dia também se usa muito essa expressão. Porque eu fui criada no meio de meninos mesmo. Eu tenho um irmão que é homem, a minha família era muito grande e eu tenho muitos primos. E eu era a única da minha idade. Então as minhas primas eram muito mais moças ou mais velhas. Então eu fiquei cercada por meninos. E eu sempre tive muito bons amigos homens. Então na faculdade os meus melhores amigos eram homens. Eu sempre tive um muito bom relacionamento com homens. Aí eu escolhi o meu pai como referência. Quando eu fui para a Fisconet, eram
90% homens e eu. Então eu sempre soube lidar muito bem com essas questões. Nunca senti o preconceito, né, por ser mulher. Apesar de sim, de fato, na época que eu iniciei, eram muito mais homens alunos, né, de treinamentos, como consultores, como clientes. O universo masculino era maior. Hoje a gente vê que isso está invertendo um pouco, né, na área fiscal. A maioria dos cursos que eu ministrei, acho que todos, a maioria eram mulheres. Né? Então mudou essa realidade lá pra cá. E eu vejo assim, ó, que para consultoria, o lidar com o público, a mulher ela tem um pouco mais de tato. O homem ele é mais técnico, né? A gente vê assim, até muitas vezes um tom de rispidez na voz, o que é natural do homem. Faz parte da natureza masculina, né? Não ter tanto aquele tato. Tanto é que a gente vê muitas mulheres que são secretárias, a maioria das mulheres trabalham no departamento pessoal, porque lidam com pessoas. RH também é algo que exato. Lidam com todo esse lidar com pessoas, normalmente vem pro lado feminino, porque são aptidões, não que há, né, preconceito, isso ou aquilo, né, feminista, não tem nada a ver com isso. São aptidões, né, diferentes, enfim, eu acho que é super válido, assim, a gente explorar esse lado. Mas, de fato, assim, eu nunca senti preconceito, tanto quando eu era consultora, depois como empresária. Meus 2 sócios eram homens e sempre super me respeitaram, assim, tanto a minha opinião, quanto tecnicamente, ou quanto pessoalmente. Então eu graças a Deus, assim, sempre foi bem tranquilo para mim mesmo. Poderia sentir, por exemplo, assim, no início do atendimento, não quero falar com mulher. Poderia, porque já tinham me relatado isso na época da IOB. Que quem trabalhasse atendendo a área contábil sentia um pouco de preconceito dos clientes, né, que não queriam ser atendidos por mulher. Na fase que eu entrei, na época que eu entrei, eu não tive esse problema. Claro, eu nunca atendi na área contábil, né, eu atendia sempre na área fiscal, mas eu nunca senti isso. Lógico que eu sentia assim, ó, eu sempre tive um tom de voz mais grave, então eu também nunca pareci jovem no telefone. Tinha muito isso, né? Então eu vejo assim que quem tem um timbre de voz um pouco mais agudo, sabe? Que pareça, não tem nada a ver, mas uma voz mais infantil, isso gera um pouco de não é desconfiança, mas insegurança. A pessoa acha, o cliente acha que quem está atendendo tem que ter mais experiência do que ele. Tem que ser mais, talvez até um pouco mais velho, alguma coisa nesse sentido. O que de fato não é verdade. Porque a gente sabe que na correria do dia a dia fica inviável tu acompanhar tudo que muda e ao mesmo tempo tu ficar lá na linha de frente fazendo o que tem, executando, né? Então nós estamos nos bastidores estudando para passar a orientação mastigada. Esse é o nosso papel. Independente de sermos mulheres, sermos mais velhas, mais jovens, é que a gente só faz isso, a gente só estuda. A gente passa o dia inteiro estudando. Né? Então aí é o que faz com que o nosso serviço seja tão eficiente, independente da idade e do sexo. Perfeito. Eu queria voltar no tópico de maternidade. Como é que foi, assim, essa parte, não sei se você tem, uma filha só? Uma filha só. Como é que foi para conciliar essa parte de maternidade, né, trabalho, se deslocar? Como é que foi para ti essa experiência? Foi assim, ó, agora que passou, né, a gente olha para trás e vê assim, meu Deus, como é que eu dei conta, né? Mas é impressionante. Eu tive um pouco de dificuldade para engravidar, né? Na verdade, assim, ó, ser mãe nunca foi um sonho da minha vida, né? Aquela coisa de, eu sou mulher, eu quero ser mãe. Não, assim, eu queria viajar muito, eu queria não depender de ninguém, isso eu tinha muito firme em mim, assim, eu quero depender, eu quero ser independente. E meu pai falava muito isso, a minha mãe falava muito isso. Tu não tem que depender de ninguém, tu não tem que te sujeitar por um prato de comida. Eu ouvia muito isso. Tu não te sujeita por um prato de comida. Então, né? Então, eu sempre quis estudar, eu sempre quis
fazer inglês, e meu pai achava que era uma bobagem. Então eu sempre quis muito isso. Ser mãe não era a minha prioridade. Mas quando meu pai faleceu, aflorou em mim essa vontade. Parecia assim ó, que tinha aberto um buraco no meu coração e eu precisava preencher de alguma forma. Então eu quis ser mãe, eu comecei a tentar e aí eu não engravidava, procurei uma médica, né, que trabalha com fertilidade e fiz alguns tratamentos e quando ela disse pra mim assim, olha, tu não vai engravidar. Pelos meios normais não tem como, a gente fez alguns exames, enfim, em mim e no meu marido, e nós dois não tínhamos capacidade de gerar uma criança, né? Sim. E ela disse assim, olha, não vai dar, eu acho que a gente vai ter que começar a tentar fazer inseminação artificial, porque não vai dar. E eu saí de lá e falei pro meu marido assim, e agora o que a gente faz? Porque eu não quero surtar. Eu não quero passar por todo aquele processo de tenta, perde e começar a viver só isso. Eu não quero. Então, assim, vamos dar um tempo, vamos pensar. Ver se é isso mesmo. Ver se também, é isso, se preparar para esse processo que pode ser muito doloroso, né? E ele me olhou e disse assim, Paulo, olha só. Se Deus não quiser que nós tenhamos filho, é porque talvez a gente tenha ficado muitas vidas sem se encontrar, ele disse. E que é para vivermos só nós. Maduro. Não é para dividirmos o nosso tempo, a nossa atenção. E a gente vai viajar o mundo, que é o que tu quer fazer, o que ele também sempre gostou de fazer. Ele trabalha com isso, viajando. Então, ele disse assim, e vamos viver a vida só um pro outro. E é isso. E eu disse, tranquilo, ok. Eu tava muito certa, ele tem razão. Se for pra ser, vai ser. Vai ser. E eu cheguei no meu aniversário, logo em seguida que eu saí dessa médica, eu cheguei no meu aniversário, estava essa minha melhor amiga. Eu sentei do lado dela e ela disse, ai amiga, e aí, como é que foi na médica? E aí eu contei pra ela e disse assim, ai amiga, ela disse que eu não vou conseguir. E desabei a chorar. E aquilo veio, assim, eu disse, nossa, mas eu aceitei isso tão bem, por que eu tô desesperada, chorando, mas eu chorava e ela começou a chorar junto comigo no nosso aniversário. Eu disse, ai, não queria falar sobre isso aqui, mas eu não sei, eu não conseguia parar. Aconteceu. Veio, sabe, aquela cachoeira, e veio, e ela junto. Bom, resumo da história, aquele choro todo, né, porque eu estava grávida. E as hormonas... Nossa, cheguei até a arrepiar agora. Né? Eu estava grávida. E aí... Só que então eu não sabia, né? Tava naquelas. E aí liguei pra médica, enfim, porque... Mas como é que tu descobriu? O meu ciclo não acontecia mais, né? Mas como eu tenho ovário policístico, o ciclo já é totalmente desregulado. Então eu vou passar 3, 4, 5 meses, às vezes, sem o ciclo regular, normal. Aí eu liguei pra médica e disse, olha, aconteceu isso, eu estou tantos meses, né? E ela disse, mas como tu tá há tantos meses e vamos fazer um teste de gravidez? Aí eu disse, teste de gravidez. Mas tu disse que eu não poderia engravidar. E ela me disse assim, não, mas só quem sabe disso é Deus. E eu, que loucura, né? Vamos fazer um teste de gravidez. Tendo certeza absoluta de que eu não estava grávida, porque eu não poderia engravidar. Eu ovulava muito pouco. O meu marido também tinha problemas de produção de espermatozoides, enfim. Aí... fiz o teste para ter noção que eu fui buscar o resultado do exame de sangue sozinha, porque eu tinha certeza que eu estava grávida. E eu nunca tinha feito teste de gravidez. E eu peguei o teste e não entendi o resultado. Eu disse, olha, liguei pro meu marido e disse assim, olha só, já fez teste de gravidez com alguém alguma vez? Ele disse, não. Eu disse, então, eu também não. E eu não entendi. Porque era tipo uma coisa assim, ó, ele te dava um valor de referência, positivo superior a 34. Uma coisa, eu não lembro exatamente, eu não lembro exatamente, mas me dava um valor de referência muito baixo. E o meu tinha dado 11 mil. E eu disse, não, eu acho que deu errado. Porque assim, quando dá referência... Tá muito grávida. Sério? Sim. Porque assim, o que a gente tem como referência? Vai fazer glicose? Entre 60 e 90. Aí dá lá 80 e poucos. Todas as referências são assim. São valores aproximados.
Como deu acima de 30 e poucos e o meu deu 11 mil, exagerado, nossa, não. vai explodir o contador. Sim. Meu Deus, não, tá errado, tem alguma coisa errada. Bom, aí era 7 e pouco da manhã e eu vindo pra Fisconete com o resultado ali, ligando pra eles, eu não entendi. E aí ele pegou e disse, o pai dele é médico, o pai do meu marido, disse assim, meu sogro, né? Disse assim, vou ligar pro meu pai. O pai não atendia, eu tentando falar com a médica não atendia. Eu disse, meu Deus, por quem que a gente pode perguntar? Ele, vou olhar no Google. Daí, Paula, eu acho que tu tá grávida. Aqui tá dizendo que tu tá grávida. Capaz. Impossível. Não, impossível. O médico disse que não pode, não pode. Sim. Bom, ver as limitações, né, que a gente se sujeita. Olha, e nervosa, né? Tu Sim. nem consegue raciocinar direito, porque tu tá muito nervosa. E aí eu peguei, até que eu consegui falar com a médica. Quando eu falei com ela, ela disse exatamente o que tu falou. Ela disse, tu tá mega grávida. Daqui a pouco essa criança tá banando pra nós, ela disse. E eu, meu Deus do céu. Aí, nossa, aí vem aquela turbilhão de emoções. É uma coisa que... E daí a ficha cai nessa hora? Cai por quê? Porque daí já era, como foi uma coisa muito planejada, foi algo que eu disse, agora eu quero. Aí a gente tentou, não deu, médica, tratamento, tudo mais, isso tudo demorou 1 ano e pouco, né? Até de fato eu consegui engravidar. E eu já tinha aceitado que não podia, mas aí quando tu não pode, aí é que tu quer. Sabe? Mas o legal é isso, que tu aceitou. Sim. E aí, ok, tô bem, tô em paz, né? Sim. E aí vem, eu acho que é tipo um presente mesmo estar em contato, passou por tudo isso. Exato. E agora... tu não queria? Então agora vai ser Agora difícil mesmo. Então quando eu vi que eu tinha problema, que ele também tinha, que meu marido também tinha, aí que a gente queria, né? Sim. Queria, fez o tratamento, tal. Aí quando ela disse, não vai dar, eu aceitei. Porque tem que ser assim também. Eu acho que a gente tem que se preocupar muito com aquilo que a gente controla. Coisas que eu consigo controlar, vai me gerar uma preocupação, ok, eu vou pensar uma forma, mas eu controlo. Coisas que eu não tenho como controlar, eu não vou me preocupar. Porque eu tenho que treinar o meu cérebro para isso, né? Tem que ter esse equilíbrio, exatamente. Tem coisas assim, eu não tinha o que fazer. O que eu podia fazer, eu estava fazendo. Então, Deus não quer, ok, eu vou aceitar. O que eu consigo controlar, assim, aí eu não desisto. Nossa, aí eu não desisto. Eu tenho um lema lá em casa, que eu falei pra minha filha, a gente não desiste. A gente vai até conseguir o que a gente quer. Isso para todas as áreas, né? Todas as áreas. Então tudo isso que a gente está falando hoje faz sentido, que é a experiência de vida, né? Seja na carreira, seja na maternidade, mas que legal essa... E aí deu super certo. Aí foi... pensa que foi uma vitória, né? Foi mais uma vitória, assim, eu acho que a gente planejar e conseguir alcançar é um gostinho, talvez até diferente, né? Porque foi muito gostoso, assim. Aí eu passei uma gravidez muito tranquila, ótima, não tive nenhuma intercorrência, não tive dores. Ela teve que nascer de cesárea porque ela não encaixou, mas pra mim tava tudo certo. Eu também não tinha aquela coisa de ter que nascer de parto normal. Mas parto normal pra mim é um parto normal, onde a criança encaixa, tem dilatação e nasce. Aquele sofrimento todo, aquilo não é normal, não é um parto normal, né? Então, não encaixou, não tem dilatação, tá tudo certo, vamos pra cesárea? Vamos. Cheguei linda, maquiada, perfumada, no salão. Pra receber, tá certo. Então foi muito especial. Que bom. E como é que foi pra conciliar isso, né? Nasceu, agora estamos com o baby, né? Como é que foi a mãe, empresária, né? Conciliar a questão de trabalho, eu não gosto de falar o home office, porque isso é uma gíria brasileira, na verdade é o work from home, se for parar pra pensar no inglês mesmo, né? Mas acho que nessa época também não existia, né? Como é que era, assim, pra conciliar? Mas Tu te cobrava, nossa, eu tenho que trabalhar, não, mas eu tenho que ser mãe, como é que foi a cabeça nesse momento, assim, e o coração também, né? É horrível, pra tu ver, como a gente sempre vive com culpa. Aí nasceu a Maria Antônia, graças a Deus, sem também nenhum... com saúde, de saúde, né? A gente tem muitos históricos de rinites, asmas, mas foi tudo ótimo, graças a Deus. Só essa pessoa. Então ela ajudou muito nesse processo da volta. E aí eu ia um dia por semana só na empresa,
Com ela junto, óbvio, né? Levava ela Que junto. era estrela, então, né? Ai, meu Deus, a coisa mais querida. Ela ia junto, a gente fazia reuniões com os meus sócios uma vez por semana, então eu ia. E o resto eu ficava em casa fazendo o que eu conseguia, né? Fazendo, assim, agendas de obrigações, que ia pro site. A gente não tinha essa questão do WhatsApp, né? Então a gente falava tudo pelo telefone. Eu recebia os caixas do financeiro para analisar. Naquela época eu cuidava bem mais do financeiro. Hoje quem cuida do financeiro é o Herbert, que é contador, né? Mas na época eu cuidava também do financeiro. Então eu acompanhava a edição de notas, tudo por telefone e fazia matérias e outras questões de casa e ela do meu lado. Ela ali e eu trabalhando de casa, fazendo algumas coisas para ajudar no escritório. E aí, quando ela fez 2 meses, eu disse, tá, eu vou voltar, mas eu vou voltar um turno e ela junto comigo. E aí eles toparam. Então ela vinha pra Fisconete comigo. Então no início ela vinha no carrinho, ela ficava no carrinho, só que ela sempre foi uma criança muito boazinha, assim. Então ela ficava ali. Só que, claro, tinha 52 pessoas na época trabalhando conosco. Todo mundo queria alimentar, todo mundo queria trocar, todo mundo queria pegar, então é como se ela era a sensação da empresa. Então ela ficava ali. Ela foi crescendo, eu comecei a trazer um edredom, botava no chão e ela ficava ali, brincando, dormia, dava comida, às vezes eu botava no meu colo e ela ali. Quando ela começou a engatinhar, girar, rolar, um dia eu vejo assim, eu tava no telefone até com o cliente, e que eu olho assim, cadê a Maria Antônia, né? E eu olhei assim, embaixo da minha cadeira tinha um tapete. Ela tinha virado a pontinha do tapete e tinha uma etiqueta, e ela tava lá chupando a etiqueta do tapete. Eu disse, meu Deus, não dá mais. Agora não dá mais, eu vou ter que procurar uma escolinha. Aí conversei com a pediatra, e a pediatra disse, não, coloca ela na escolinha, até porque a criança precisa de uma rotina. E assim como ela tá adorando, porque tá contigo, Claro. Mas assim, ela não tem uma rotina, ela não tem a hora do soninho, a hora exata de comer, e o ser humano precisa Eu acho que de isso rotina. faz parte até dela se desligar um pouco, né? Sim. Eu acho que querendo ou não, essa parte da infância é importante pra gente ter aquela independência, já lidar com a separação mais, segurança, né? ficar seguro, né? De si, né? Eu De sobrevivo, né? Sem a minha mãe. Isso, entendeu? Exato. Então isso sim, isso criou um vínculo muito forte em nós duas, né? Porque eu também tinha essa questão sempre muito grudadinha nela, né? E também isso começou a me preocupar, que ela se tornasse uma pessoa insegura. Claro, ela era muito bebê, mas ok, né? Então, quando ela fez 6 meses, eu botei ela numa escolinha próximo à empresa. E ela começou com as ites. Normal, né? Ela teve bronquite, enfim, né? Faringite, tudo. E aí a médica disse, olha, se tu ficares com ela 15 dias ou uma semana fazendo antibiótico em casa, continua na escolinha. Senão a gente vai ter que tirar, e aí, porque senão, né, não tem condições. E eu, me cobrando, não ia ficar com ela 15 dias em casa. Então eu ficava 2, 3 dias, escolinha novamente. E ela disse, não, então tira. E aí eu pedi para uma tia cuidar dela, que é a madrinha dela, inclusive. Aí a minha tia cuidava dela, nós vínhamos trabalhar mais tranquilo, até ela fechar um aninho e, de fato, depois ir para a escolinha. Perfeito.